Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou te fazer uma pergunta que pode muito bem estar na tua prova de segunda fase. Vou te explicar também como construir uma resposta a partir de requisitos específicos de análise daquilo que pode efetivamente estar na tua prova enquanto questionamento. O questionamento é simples e direto. O que é efeito suspensivo automático depois do novo Código de Processo Civil? Veja que isso é o que eu chamo aqui nos cursos de segunda fase da escola de questão subjetiva direta. Ele pergunta o que é efeito suspensivo automático, dando ênfase àquilo que existe depois do novo Código de Processo Civil. E você precisa saber se houve alguma mudança considerando o CPC de 73 para o CPC de 2015. Primeira dica sobre como responder questões subjetivas em provas da advocacia pública. Veja que efeito suspensivo é um tema acessório. Nós temos que sempre buscar, nas provas de segunda fase, quando nos são feitos questionamentos diretos como o presente, qual é o tema principal. O tema acessório é efeito suspensivo. O tema principal é recurso. Você estuda efeito suspensivo e você estuda efeito devolutivo. Quando você estuda na ciência processual civil, o tema principal chamado recurso. E aí, se você já conseguiu enquadrar ou descobrir qual o tema principal da sua questão subjetiva, você deve sempre, na minha opinião, começar a responder a sua questão através do conceito ou dos conceitos que envolvem o tema principal. Se nós temos o tema principal aqui como sendo recursos, o conceito de recurso, simples. Nesse caso, você precisa desenvolver aquilo que você aprendeu na doutrina. Recurso é meio tipificado no Código de Processo Civil para impugnar decisões judiciais com o objetivo de reformar, anular ou aperfeiçoar essas decisões. Veja que você não vai desenvolver aqui uma tese de mestrado, doutorado, para analisar qual é o conceito de recurso. Até porque não lhe foi perguntado o que é recurso. Foi-lhe perguntado o que é efeito suspensivo automático, sendo que é um tema acessório de um tema principal, cujo conceito do tema principal eu posso começar a desenvolver a minha questão subjetiva a partir dele para demonstrar ao meu examinador organização e concatenação de conhecimento, principalmente dos argumentos jurídicos utilizados para responder o que é efeito suspensivo automático, com ênfase àquilo que aconteceu pós CPC de 2015. Ora, se eu tratei do conceito, sempre que possível, sempre que existir algum princípio correlato ao tema principal, eu recomendo veementemente que você trate do princípio. Nós não podemos falar em recurso sem tratarmos do princípio da unicidade. O que é o princípio da unicidade? O princípio da unicidade diz respeito ao princípio aplicado ao tema recursos, no sentido de termos apenas um recurso cabível para cada decisão judicial. De novo, você não vai desenvolver uma tese de mestrado, nem uma tese de doutorado sobre o princípio da unicidade no recurso. Você apenas precisa dizer que o princípio existe e dizer efetivamente como ele se aplica. Você não vai tecer comentários aqui sobre possíveis exceções ao princípio da unicidade, sobre o caso específico dos embargos de declaração, porque se você começar a destrinchar o conceito de recurso e se você começar a destrinchar o princípio da unicidade recursal, nesse caso você vai sair do foco do questionamento, que é efeito suspensivo depois do novo CPC. Conquanto à apresentação do conceito de princípio e do desenvolvimento, ainda que direto, do princípio da unicidade recursal, sejam efetivos para apresentar a resposta, eles não são o tema principal do questionamento, razão pela qual você não vai apresentar digressões sobre eles. Muito bem, apresentei o conceito de recurso, apresentei o princípio da unicidade recursal, agora eu vou tratar do efeito suspensivo automático e, obrigatoriamente, ao tratar do efeito suspensivo automático, eu preciso fazer um contrabalanço entre efeito suspensivo e efeito devolutivo. Fazendo isso, eu vou apresentar ao meu examinador diretamente a regra. A regra é que os recursos apresentem apenas efeito devolutivo. E aqui está a hora de dizer ao examinador que, por efeito devolutivo, se entende efetivamente o efeito do recurso que devolve à instância superior toda a discussão
objeto do pedido recursal. Então o efeito devolutivo devolve à instância recursal exatamente aquilo que está sendo impugnado pelo recorrente, a fim de que seja reanalisada a decisão, ou seja, impedindo efetivamente o seu trânsito em julgado. Tratei da regra do efeito dos recursos, ou seja, em regra, os recursos possuem efeito meramente devolutivo, então agora eu vou para o que é efeito suspensivo automático. Efeito suspensivo automático é o efeito que se aplica ao recurso da apelação nos termos do artigo 1012 do Código de Processo Civil 2015, que é o que se chama de exceção ordinária. Se a regra é que os recursos possuem apenas efeito devolutivo, a exceção ordinária diz que a apelação possui, de regra, efeito suspensivo e devolutivo. Então, o efeito suspensivo da apelação, como regra, é exceção à regra que diz que os recursos possuem apenas efeito devolutivo. Então, a apelação, nos termos do 1012, terá efeito suspensivo. Analisada a exceção ordinária que estabelece efeito suspensivo à apelação, nós temos, no parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC 2015, situações que excepcionam a exceção. E a exceção da exceção nada mais é do que a volta à regra geral. Então, o parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC 2015 estabelece situações em que a apelação na sentença, nessas hipóteses, só tem efeito devolutivo. A apelação só tem efeito devolutivo quando apresentada contra a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga a tutela provisória, decreta a interdição. Nessas hipóteses, a apelação da sentença só tem efeito devolutivo porque é uma exceção que excepciona a regra do efeito suspensivo na apelação. Nós temos uma exceção ordinária, ou seja, efeito suspensivo automático na apelação, e o parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC 2015 estabelece situações em que a sentença, desafiada por apelação, esse recurso só apresentará efeito devolutivo, ou seja, é uma exceção da exceção que volta para a regra geral de que os recursos só possuem efeito devolutivo. Tratei da exceção ordinária, vou tratar da exceção extraordinária, porque o incidente de resolução de demandas repetitivas surgiu com o CPC 2015 e o recurso extraordinário ou recurso especial apresentado no incidente de resolução de demandas repetitivas, no IRDR, desafia efeito suspensivo. Diz o artigo 987 o seguinte: do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial conforme o caso. E diz mais: o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Então, nós temos recursos especiais e extraordinários aplicados em incidente de resolução de demandas repetitivas, possuem efeito suspensivo automático. Então, a regra é que os recursos tenham apenas efeito devolutivo. O efeito suspensivo automático se aplica ordinariamente à apelação, salvo as hipóteses que ressalvam a exceção no próprio Código de Processo Civil, artigo 1012, parágrafo 1º, e pelo artigo 987, parágrafo 1º, o recurso especial ou extraordinário apresentado em incidente de resolução de demandas repetitivas possui efeito suspensivo automático. Então, o que é efeito suspensivo automático? É o efeito suspensivo que se aplica ao recurso como exceção específica à regra de que os recursos só têm efeito devolutivo, aplicado ordinariamente à apelação, com exceções previstas na lei, e aplicado extraordinariamente nos recursos especial e extraordinário em incidente de resolução de demanda repetitiva. Nesse caso, nós temos também a aplicação do efeito suspensivo automático. Então veja que para responder a sua questão, você passou pelo conceito de recurso, você passou pelo princípio da unicidade recursal, você estabeleceu a regra de que os recursos apresentam apenas efeito devolutivo, você falou da exceção ordinária da apelação, você falou da exceção dentro da apelação, artigo 1012, parágrafo 1º, quando volta a apelação a ter apenas efeito devolutivo. Você falou da exceção extraordinária, que é o efeito suspensivo automático no recurso especial ou extraordinário em IRDR. E para finalizar a sua questão, se você quiser impressionar o examinador, demonstrando ao examinador mais conhecimento do que a maioria dos candidatos,
você vai entregar a ele o conhecimento previsto na Lei 8.245 de 91, que dispõe sobre a locação dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes. Nós temos um artigo que estabelece que a apelação de sentença só vai ter efeito devolutivo, quebrando a regra do efeito suspensivo automático na exceção ordinária à apelação. O artigo 58 diz o seguinte: ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte, inciso 5, os recursos interpostos contra as sentenças terão somente efeito devolutivo. Então nós temos que pegar a Lei de Locações de Imóveis Urbanos, no artigo 58, inciso 5, e entender que as apelações apresentadas contra as sentenças nessas condições não possuem efeito suspensivo automático naquilo que nos questionou o examinador. Então a resposta completa a esse tipo de questão seria o conceito de recurso, o princípio da unicidade recursal, a regra de que os recursos apresentam apenas efeito devolutivo, a exceção ordinária, que é o efeito suspensivo automático na apelação, a exceção da exceção, que é a volta à regra geral, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC 2015, a exceção extraordinária, que é o efeito suspensivo automático em recurso especial e em recurso extraordinário no incidente de resolução de demandas repetitivas, e o que há mais, que são as apelações de sentenças na Lei de Locações nos termos do artigo 58, inciso 5, não possuem efeito suspensivo automático, ou seja, apenas efeito devolutivo. Com todas essas informações, você constrói, na minha opinião, a resposta ideal para apresentar ao examinador. Ah, professor, é difícil, como é que eu vou saber isso tudo? Simples, não tem saída. Estudar os conteúdos e treinar a resolução de questões. Veja que, nesse caso, você precisou associar o conhecimento material do efeito suspensivo automático, depois do novo CPC, justamente com uma estratégia de resposta para entregar ao examinador o máximo de conteúdo na menor quantidade de linhas possível. É isso. Espero ter te ajudado a entender como responder uma questão subjetiva relativamente difícil. Eu sou o Birajara Casado. Se quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.